Uma receita que nasceu nas cozinhas da aristocracia da Rússia, que enfrentou revoluções e conheceu várias transformações até chegar aqui ao Brasil, onde se popularizou e ganhou aquele tempero que é só nosso. Vem conhecer a extraordinária história do estrogonofe com a gente! Oi pessoal, eu sou a Carol Viotti e esse aqui é o Comer História, uma série para a gente falar da história dos alimentos e para conhecer mais sobre história através do assunto mais gostoso e mais importante que existe, a comida. O estrogonofe é um prato tão popular nas nossas mesas que o abrasileiramento do nome, na escrita e na pronúncia, disfarça muito bem a sua nacionalidade. Ele vem lá da Rússia, onde é o Stroganov. É quase certo que a receita tenha sido batizada em homenagem a um membro da poderosa família aristocrática Stroganov, de São Petersburgo. Talvez o conde Pavel Alexandrovich Stroganov, o general Alexandre Grigorievich Stroganov, ou até mesmo os dois. A aristocracia do tempo dos czares, os imperadores russos, cultuava a cozinha e os costumes franceses, importava chefes de Paris e era um grupo social muito rico e dado ao luxo. E para fazer aquela moral, esses cozinheiros costumavam dar o nome dos patrões às receitas mais requintadas ou as favoritas daqueles nobres. Daí Stroganov virá o nome de um prato muito apreciado. Há também uma outra explicação possível para o nome desse tal Stroganov. Ele pode ter derivado do verbo strogat, que em russo significa cortar ou cortar em pedaços, como se faz com a carne no preparo, mas é bem menos provável que o nome venha daí. Também existem suposições de que a receita possa ter descendido de um outro prato, um prato húngaro chamado savaniu vetres, que aparece em registros desde o século XV ou que a sua criação tenha sido uma inspiração no fricassé francês. Mas o prato com esse nome que a gente conhece só no século XIX mesmo. E mais russo que Stroganov, gente, não tem muito espaço para dúvida não. E é lá na terra do Putin, em russo, que a gente encontra pela primeira vez publicada uma receita de Strogonoff, ou melhor, de Stroganov. Tá, mas como é que ela veio parar aqui no Brasil e fazer tanto sucesso? Eu já te conto, mas primeiro vamos ver como essa maravilha era feita lá antes do creme de leite e do ketchup? A primeira receita conhecida de carne Stroganov está na edição de 1871 do livro Presente para Jovens Donas de Casa, aqui eu estou fazendo uma tradução livre, publicado pela primeira vez em 1861 por Helena Molokovets. Essa cozinheira nasceu em Arcândia, uma pequena cidade no norte ocidental da Rússia, e ainda jovem entrou no Instituto Smolny para donzelas nobres, em São Petersburgo, onde foi educada segundo as regras aristocráticas. Depois da sua formatura, ela voltou para sua cidade natal, se casou e escreveu o seu livro, que, como o título já indica, era destinado às donas de casa recém-casadas. O livro de Helena foi um sucesso logo que foi lançado, ganhou muitas edições e revisões até as primeiras décadas do século XX, o que era um feito raro para livros de cozinha, especialmente um escrito por uma mulher lá na Rússia, além de ter sido parodiado e até mesmo plagiado. Conforme ela reeditava a obra, também adicionava novas receitas, e assim entrou a primeira de Stroganov, a que a gente vai fazer aqui hoje. E como vocês podem imaginar, a receita está escrita em russo, mas a gente pediu uma força para o Leandro César, que é doutorando em História lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro e que é especialista em Rússia medieval. Ele traduziu a receita original para a gente, escrita em alfabeto cirílico. Ó, valeu, Leandro, é muito bom poder contar com a ajuda de vocês e sem essa ajuda, ó, não ia ter receita em russo não. Além dessa receita, o Leandro também traduziu uma outra, um pouquinho posterior, de 1909, escrita por Pelageia Pavlovna Alexandrova Ignatieva, em que são adicionados extratos de tomate, cebola, e o Stroganov é servido com fitinhas de batata frita, um jeito comum na época e que lembram bem a batata palha, que hoje é acompanhamento do nosso Strogonoff. Você pode encontrar as duas receitas traduzidas aqui na descrição do vídeo. E olha, eu ouso dizer que é a primeira vez que se publica uma tradução para o português dessas receitas originais de Strogonoff diretamente do russo.
É um material assim super interessante, não esquece de conferir aqui depois. Então vamos lá, para a gente fazer a primeira receita publicada de estrogonofe, você vai precisar de mais ou menos 1 kg de carne de vaca macia. Aqui a gente está usando filé mignon, mas dá certo com alcatra também. 2 copos de caldo de carne feito em casa, né, gente? Entre 10 e 15 grãos de pimenta da Jamaica moídos, que se você comprar já em pó dá mais ou menos meia colher de chá. 3 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de creme azedo que a gente fez misturando creme de leite a suco de limão. 2 colheres de chá de mostarda escura, também dá certo com Dijon. Então eu vou seguir aqui as indicações da Helena. Um pouco antes de cozinhar, você vai pegar um pedaço de carne macia, cortar cru em quadradinhos, então isso é para deixar a carne em temperatura ambiente. Adicione um pouco de sal e um pouco de pimenta da Jamaica na carne. Então, você vai separar uma panela, colocar 1 colher de sopa de manteiga, 1 de farinha e fritar ligeiramente, o roux que a gente já fez em outras receitas. Dilua esse roux com 2 copos de caldo de carne, coloque as 2 colheres de chá de mostarda escura e as 2 colheres do creme azedo bem fresco. Depois, a gente vai fritar a carne na manteiga aos poucos. Não coloque a carne uma em cima da outra. Separe bem na panela. Coloque essa carne no molho, deixe tudo assim na mesma temperatura e sirva a seguir. Com as fortes tensões sociais agravadas pela Primeira Guerra Mundial, a Rússia foi palco do movimento liderado por Vladimir Lenin, que depôs o czarismo em 1917, episódio que ficou conhecido como Revolução Russa, fundando poucos anos depois a União Soviética. Os tempos soviéticos não foram lá muito favoráveis para a obra da Helena. O livro e as suas receitas foram considerados símbolos da futilidade e da decadência da aristocracia e da burguesia depostas e condenadas pelos ideólogos comunistas. Tanto é que o texto acabou meio que banido. Poucas famílias guardaram as 7 chaves, as edições antigas, e ele só foi reeditado integralmente lá em 1991. Bom, depois da Revolução, os opositores do Partido Operário Bolchevique e aqueles diretamente afetados pela queda do czar abandonaram a Rússia e se espalharam por muitos cantos do mundo, como a Europa, os Estados Unidos, a China e Hong Kong. E com eles, também levaram o estrogonofe. Ele então acaba se tornando um prato meio itinerante, que vai agregando novos elementos por onde ele vai passando e que se tornaram indispensáveis nas receitas mais comuns que a gente conhece hoje. Os cogumelos, por exemplo. Como a gente viu, eles não eram incluídos lá nos primeiros estrogonofe, mas já eram bastante populares na culinária russa, em parte por conta da rigidez da Igreja Ortodoxa contra o consumo de carnes em determinados dias, que levou à adoção desses alimentos disponíveis da natureza como substitutos. Assim, eles devem ter sido incluídos em algum momento posterior, talvez na França, sem muita objeção dos russos e para o agrado de muita gente mundo afora. Uma outra adição foi a do ketchup lá nos Estados Unidos, um dos principais destinos de muitos dos imigrantes russos. O estrogonofe vai dar as caras como receita pela primeira vez lá na terra do tio Sam em 1934, no The Mystery Chef's Own Cookbook, livro de John Macpherson, um radialista escocês radicado na Filadélfia que comandava um programa culinário de rádio em que encarnava o tal chefe misterioso. Mas o grande sucesso do preparo veio mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, no final da década de 1940 e ali no início dos anos 50, quando as necessidades de racionamento dos alimentos já tinham ficado para trás e um estilo de vida mais farto começou a tomar forma nas residências estadunidenses de classe média. Foi na potência do capitalismo que o ketchup foi parar no estrogonofe russo. Não dá para saber exatamente quando, mas nos anos 60 o condimento na receita já era moda.
Naqueles anos do pós-guerra, a influência da União Soviética subiu para outro patamar e se firmou em oposição aos Estados Unidos capitalista como principal polo da influência ideológica e política comunista. A Guerra Fria começava, o Bloco Oriental, formado por territórios anexados pelos soviéticos, se estendia por uma grande região e, em 1949, a Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, deixava o mundo com a expectativa de que o comunismo poderia, sim, se espalhar para outros países. Até que eles chegaram ao Brasil, como anuncia em 1950 a revista paulista Cigarra. Ela estava falando, assim, mais precisamente de um restaurante boate chamado Hermitage, aberto naquele ano por imigrantes russos na cidade de São Paulo. Segundo o artigo, ali o cliente poderia experimentar uma autêntica noite russa, com música típica e uma vodka que estava escrito lá, mas parece fogo líquido. Mas será que a instalação desse restaurante era mais uma ação da União Soviética de Joseph Stalin para disseminar o comunismo no Brasil? A revista tenta tranquilizar o leitor, dizendo que aqueles russos não eram do tipo evolucionário. Olha só, ela conta que o porteiro da Hermitage Paulista era um ex-nobre que a Revolução Comunista expulsou da Rússia e que ele se chamava Vassili. Mas olha só, que coisa mais curiosa. Tinha um porteiro numa boate russa em São Paulo que era ex-nobre, tudo isso ali naquele cenário dos anos 50. E eu nem preciso falar para vocês o que eles serviam como comida nesse restaurante, né? Claro, um bife estrogonofe, um prato obrigatório numa mesa russa. Para além dos imigrantes russos, o estrogonofe começou a se disseminar no Brasil por meio de cozinheiras profissionais, contratadas para ensinar a fazer alguns pratos específicos. Antes do YouTube e da TV tinha um outro jeito das pessoas aprenderem a cozinhar, que era indo até a casa de uma pessoa, uma chefe, uma cozinheira, que ensinava a preparar determinados pratos. Era o que fazia a Madame Carvalho, no Rio de Janeiro, como nos mostra esse anúncio no Jornal do Brasil. Pelo preço de 35 cruzeiros, além de um chauffoir, no dia 16 de abril de 1953, ela ensinou a fazer um bœuf à estrogonofe, nome que indica também a influência francesa na preparação no Brasil e que ela diz ser o preparo atual das reuniões elegantes. Lá na década de 50, fazer estrogonofe virou assim uma sensação entre as pessoas de classe alta e média alta, pelo menos no Rio de Janeiro. Essa moda vai sendo disseminada, como nos mostra essa outra edição da revista Cigarra, de 1955, que inclui uma receita de estrogonofe. A gente lê: essa é talvez a mais delicada e mais simples das receitas de estrogonofe, o prato da moda no Rio de Janeiro. Apesar de dizer que essa era a mais simples, para incentivar ali os seus leitores, ou melhor, para incentivar suas leitoras a fazer o preparo, já que a revista era dedicada especialmente ao público feminino, que era quem ocupava as cozinhas domésticas nesse momento, a receita pedia, além de filé mignon, farinha, vinho branco seco ou conhaque, creme de leite fresco, ketchup e ainda sugere a inclusão de mostarda. Mesmo uma sensação, naquela época o estrogonofe ainda ficava relativamente restrito aos mais endinheirados por conta dos ingredientes que eram menos acessíveis. Mas ao longo das décadas de 60 e 70, a receita passa a ser simplificada aqui no Brasil, excluindo ingredientes mais difíceis de achar e mais caros, e começa a aparecer mais e mais nas mesas de um público maior e mais diverso. Contou a seu favor a grande produção industrializada de um dos seus principais ingredientes, o creme de leite. Mais baratas e mais duráveis do que o creme de leite fresco, as latinhas industrializadas, que antes eram direcionadas ao preparo só de sobremesas, logo passaram a ser recomendadas também para a preparação do estrogonofe. Olha só essa propaganda de 1972 na revista Manchete, que além de uma foto bem visível, já traz uma receita do estrogonofe que inclui 1 kg de filé mignon, conhaque, palmito e cogumelos. E vai ser a partir dos anos 80 que o estrogonofe vai mesmo se popularizar, quando seu ingrediente principal, a carne de vaca, passa a ser substituído pelo frango, na época já muito mais em conta. E para que isso acontecesse, foi preciso quase que uma outra revolução. Olha essa notícia publicada no Jornal do Brasil em 1980.
Ela conta que as donas de casa estavam liderando um movimento de boicote ao consumo de carne para forçar o preço a baixar. Iniciado em Piracicaba, no interior de São Paulo, o movimento tinha se espalhado por várias cidades do Brasil. Em Natal, no Rio Grande do Norte, 2.000 famílias só comiam peixe. Em Recife, em Pernambuco, mais de 4.000 pessoas estavam aderindo ao boicote. Já no Paraná, em Curitiba, a coisa estava feia. Cerca de 5.000 donas de casa já tinham aderido ao boicote da carne. E então, as donas de casa do Rio de Janeiro começavam a se rebelar também. A líder do movimento carioca, Dona Cesária, teve uma ideia engenhosa para convencer outras pessoas a também boicotarem a carne. Ela selecionou e datilografou receitas de vários pratos para que fossem feitos sem carne e tinha passado o dia inteiro telefonando para amigas, vizinhas e parentes, tentando persuadir todo mundo a adaptar ou substituir as receitas que normalmente faziam em casa. Entre as que ela selecionou e divulgou estava lá ele, o estrogonofe, mas o de galinha. Diante da pressão, o governo, na figura de Delfim Neto, que era então ministro de João Figueiredo, o último presidente do período da ditadura militar no Brasil, teve que sentar na mesa de negociação com as líderes do movimento. Donas de casa utilizando o cardápio da família como instrumento de política econômica, não é incrível? E olha só que extraordinária a história da transmissão e transformação do estrogonofe. Dos cozinheiros saídos da Rússia, passando pelos imigrantes do Hermitage de São Paulo, pela professora de culinária do Rio, a Madame Carvalho, até chegar a Dona Cesária, esse prato de origem aristocrática se popularizou na culinária brazuca e hoje é feito com frango, com camarão, com grão de bico, em versões vegetarianas, em versões veganas, enfim, tem estrogonofe para todo gosto. O nosso estrogonofe ficou assim, delicioso, né, gente? Com filé mignon, o creme azedo, essa mostarda diferente, dá um toque todo especial. A gente resolveu servir aqui com batata palha, que a gente fez em casa, assim como sugere a segunda receita que vocês conferem aqui nos comentários. E você? Como você prepara o estrogonofe aí na sua casa? Faz de um jeito diferente, adiciona algum ingrediente, tem coisa que não pode faltar de jeito nenhum ou tem alguma coisa que você não coloca? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou de conhecer essa magnífica história que eu tenho certeza que vai dar muito mais sabor pro seu estrogonofe, não se esqueça de combinar com os russos, nem de curtir e compartilhar esse vídeo, o que foi aqui uma piada muito ruim. Nem de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Assim você ajuda mais gente a conhecer essa história fantástica e a gente a continuar produzindo os vídeos para vocês. Eu fico por aqui e a gente se vê em breve com mais receitas e com mais história. Tchau, tchau!